tempo atrás. Eu tenho cerca de 10 anos de experiência com essa área. E a antropologia, ela acaba fazendo parte, né, das ciências forenses, onde o técnico, ou tecnólogo, ou auxiliar, ele deve saber um pouquinho de cada uma dessas técnicas das ciências forenses, né? Então, não adianta falar só que é técnica em radiologia forense e saber só apertar um botão de raio-x, é diferente. Eu sou fui aluno do Luiz, né? Sou aluno do Luiz aí, é eterno aluno. Então, Sua eu já. apresentação já está na tela, viu, mestre? Eu vi aqui. Tenho 9 anos de radiologia, tá? Então, 9 não, 10 anos já. Diferente do Luiz, que já trabalhou em todos os ramos da radiologia, minha experiência basicamente é com forense, tanto de clínica médica, que é onde se faz o corpo de delito, quanto na área tanatológica, que engloba toda essa parte aí também de antropologia, tá certo? Pode passar para a sua página, Luiz, para mim, por favor. Já mudei. Pronto, aqui eu fiz um breve resumo para que vocês possam, primeiramente, entender o que vem a ser a antropologia, tá, gente? Aí diz que é a ciência que estuda, né, os diversos aspectos da vida social em diferentes culturas e sociedades humanas. No Brasil, ela é conhecida principalmente pelas pesquisas na área de antropologia social e cultural, embora também haja instituições que se dedicam à antropologia biológica. Nada mais é que a antropologia, ela vai estudar costumes, culturas, dentre outras coisas que ela pode englobar e acabar levando um pouco mais de conhecimento de culturas, às vezes dos antepassados, às vezes algo mais contemporâneo, certo? Quando a gente fala da parte biológica, é a parte que mais nos interessa, que mais vai interessar para nós profissionais das técnicas radiológicas, porque é o que vai estar imbuído ali no nosso serviço diário. Luiz, passa a página para mim. Luiz hoje está de meu assistente aí. Já passei. Bom, a antropologia forense, né, como eu já vinha dizendo, é a parte da ciência forense, onde ela trabalha, na grande maioria, com os restos humanos, com restos mortais, ossadas, corpos em estado avançado de decomposição, múmias. Aí temos alguns fenômenos de conservação que nós também trabalhamos, né, que é a mumificação, que não é aquelas múmias que vocês veem nos filmes, tá? E a saponificação, que são dois efeitos também que nós profissionais das técnicas radiológicas vamos ter que aprender a trabalhar, porque a saponificação ela vem de um estado quando a vítima ela acaba ficando em um local mais úmido, ela morre próximo a rios, a lagos, tá dentro de uma piscina, morre afogado, fica um grande período lá dentro. E a mumificação quando ela está no local mais seco, então o ambiente acaba tirando, né, o líquido desse organismo, fazendo com que ele fique ressecado por sobre os ossos, e aí também vai para a antropologia forense. Eu não gosto nem de falar com restos humanos, né? A antropologia ela faz um grande trabalho, e falar resto eu acho meio desrespeitoso com o cadáver, né? Então vai trabalhar ali com achados humanos. Passa para mim, Lu, por favor. Pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer, tá? Porque isso aqui é uma área que muita gente tem curiosidade. Bom, atribuições. Diagnosticar a espécie e o gênero. Como, né? Tem gente que fala, mas espécie não vai só fazer humano. É um detalhe aí que a gente bate muito na tecla, né? Dentro de um ambiente de perícia, onde a gente vai trabalhar com antropologia e com radiologia ao mesmo tempo, não se chega só restos mortais ali humanos, tá bom? Então pode haver a possibilidade de chegar ali restos também animais, para que o responsável lhe distingua, né? Se é animal de uma outra espécie ou se é da raça humana e também o sexo. É interessante dizer, em um dos meus trabalhos, um certo dia pela manhã, chegaram fetos de pitbull, tá? Foi encontrado no lixão alguns fetos aqui em Salvador de pitbull, e o pessoal da Limpurbe aqui, né, o serviço de coleta, ligou para a polícia técnica informando que haviam crianças jogadas no lixo. Foi deslocado o veículo para remoção
e ao chegar no IML, o perito médico legal ligou para a radiologia pedindo imagens dos fetos para que ele pudesse fazer uma análise e necropsiar. Aí nós olhamos, é cachorro. Aí ficou a grande discussão na sala, né? É cachorro ou não é cachorro? E aí fizemos algumas imagens e o médico chegou à conclusão que era, sim, animal. Tá? Mas a olho nu dava para chegar a esse diagnóstico. Tem uma pergunta aqui, né, da Sara. Só trabalho nessa área quem é concursado? Sara, na área de antropologia forense, aqui na Bahia, que eu conheço, todos são concursados. Tá? Então, eu ainda não vi laboratórios de antropologia forense aqui na Bahia que não tenham pessoas concursadas. Por quê? É necessário que o perito ali ele tenha a fé pública, tá, para poder, nos laudos dele, ele falar se realmente aquele ossado, aquele achado ali é referente a crime, porque a gente sabe que a parte forense hoje, as ciências forenses, elas se englobam, tá, para diagnosticar e chegar até uma resolução de casos crime. Então, precisa de uma fé pública para esses laudos. Então, não é qualquer pessoa que pode estar ali dentro fazendo esses laudos, não. Tá bom? Então, todos os profissionais hoje que eu conheço, eles são, sim, funcionários da Secretaria da Segurança Pública aqui do Estado. Lu, passa a página para mim, por favor. Bom, nessa próxima página, aqui que é o interessante. Você vai falar, meu Deus, não tem nada a ver com raio-x. Tem sim. Vamos lá. Aqui são dois cortes histológicos, tá bom? Que é da parte do histológico aí da parte óssea. Oi, E Igor, bom foi dia. A mandado gente para tem fazer aí lâmina de vários estudo temas aí reverseados exatamente para para radiologia diagnosticar patológica. se é da Enfim, espécie tem vários humana temas aí que estão ou sendo não. abordados. Tá bom? Então, o que é que a gente Radiologia faz aqui? Esses aqui veterinária, são os radiologia famosos canais forense, de Harvard. radiologia Acredito que todo ortopédica, mundo já enfim. ouviu falar Tá? desses Aí canais de fica a seu critério anatomia o tema que e você mais talvez não goste, estejam se lembrados. desenrola aí sem Não problemas e confundam show, que com eu os sei que você canais de Volkmann. manja muito Tá? aí. Esses canais de Então, Volkmann eles são fica a seu critério. Se você transversos quiser falar de aos tomografia, canais de ressonância, Harvard. só não E tem aqui nessa cirurgia fazendo imagem, do tomografia ainda, lado eu acho. Mas o esquerdo, tá? tema A é imagem livre, que está você que escolhe. colorida, Você manda eu seu tenho tema, aqui seu esses nome para a gente canais que colocar eles no são aqui cartaz. responsáveis por passar células nervosas, alguns vasos sanguíneos, tanto nos animais quanto na da espécie humana, tá bom? Então, qual é a grande diferença aqui? Se nós formos observar para que a área de antropologia ela possa chegar a um diagnóstico e dizer se, primeiramente, aquela achado é humano ou não, é estudar esses canais, tá bom? Então, aqui para a raça humana, nós vamos perceber que esses forames, eles são mais ovalados. Se vocês observarem, tá? Eles têm um formato mais oval. Quanto na outra imagem aqui, esse é um achado histológico de uma anta, tá certo? Então, a gente bota sempre para comparar. Esses forames, eles são mais circulares. Então, a gente consegue ali já ter uma boa noção desses forames mais circulares. Professor, tem uma pergunta aqui, ó, da Ellen Aline. Ela está perguntando se pode trabalhar na área tendo o curso técnico ou precisa fazer o tecnólogo. Bom, aqui, volta para a imagem lá, Lu, por favor. Já voltei. Aqui eu sempre vou falar da Bahia, mas você que é em São Paulo e no Rio de Janeiro, você pode trabalhar, sim, com curso técnico, tá? Aqui na Bahia, infelizmente, agora tem que ser tecnólogo, tá? Porque a Polícia Técnica aqui do Estado, ela só aceita profissionais de nível superior. Então, a grande briga aí do Conselho de Radiologia, dos técnicos, para que aceitem técnicos também. Os que estão lá hoje são técnicos porque entraram antes da mudança, tá? Mas São Paulo e Rio de Janeiro já quebrou aí essa regra e já aceita técnicos sim para trabalhar na área. Então não precisa ser tecnólogo não, pode ser técnico. Aqui na Bahia, infelizmente, só tecnólogo, para quem quiser entrar agora. Mas continuando aqui, tá? Então, nós vamos observar também que esses forames nos canais de Harvard humanos, eles são maiores. Se vocês observarem, a estrutura do canal é maior, a abertura, né? Enquanto nos animais, elas são um pouco menores do que no humano. Temos uma outra diferença também, que é quanto ao número de canais por milímetro quadrado. Tá? Então, se nós observarmos aqui, os forames são maiores, porém em menor número por milímetro quadrado.
quanto na parte animal, são forames menores, porém, nos seus milímetros quadrados, eu tenho muito mais forames do que na parte humana. Então, esses cortes histológicos, eles são feitos, tá, para estudo do antropologista, do perito responsável que estiver ali pelaquela análise. Porque o que acontece muito hoje? Nós vamos chamar de sítios, tá bom? Vamos imaginar que tenham acontecido uma série de homicídios onde as vítimas elas foram carbonizadas, tá bom? Vamos estudar da seguinte forma, vamos imaginar da seguinte forma. Houveram homicídios na área rural, tá? Nessa área rural, esses corpos eles foram carbonizados e deixados ali ou enterrados, e essas pessoas, alguém sentiu falta dessas pessoas e solicitou uma perícia do local. No momento em que a polícia ela chega para fazer investigação, o levantamento cadavérico, vai se localizar primeiramente os locais onde estão esses supostos corpos, tá bom? E vão se fazer delimitações desse espaço, para que o perito ele possa fazer a investigação do ambiente. E aí nós vamos chamar de sítio. Nesses sítios que foram carbonizados, pode-se encontrar vários vestígios ali, tá bom? E aí, além da ossada humana, por se tratar de uma área rural, pode acontecer de termos ali ossadas também de outros seres. E por isso, ao levar para o IML, para o ambiente de perícia, ali vai ter um médico veterinário, tá? E vai ter os outros profissionais. Então, o médico veterinário vai trabalhar em conjunto, como eu falei para vocês. É uma série de profissionais que vão englobar ali para que possa chegar a um diagnóstico. Eu não posso simplesmente colocar uma ossada, uma parte óssea animal, juntamente com a ossada humana, porque vai chegar um momento da perícia que vai ser necessário que se faça a montagem daquele esqueleto. E aí não vai encaixar, tá bom? Então, essa parte do corte histológico é muito importante para iniciar a perícia, tá bom? Pode passar aí, Luiz, para mim, por favor. Pronto, mas e a radiologia? Passe. Vamos lá. A parte principal da radiologia aí, tá? É a identificação de gênero, idade e sinais ósseos específicos, ok? Então, ali a parte antropológica ela já achou a espécie. Vamos lá, é humano. Pronto, um ponto ali para o humano. Eu sempre trabalho com hipóteses para que possa ficar um pouquinho mais claro. Alguém desapareceu em um determinado local, né, que é aquela área rural que eu já falei para vocês. Foi encontrada a ossada. Pronto, a ossada foi vista como humana. Beleza, mas e o gênero dela? É masculino? É feminino? É corintiano? O que ela é? Aí a gente deve usar as nossas técnicas radiológicas para que possamos chegar a uma conclusão. Bom, pode passar aí, Luiz, para mim, para a imagem. Vamos lá. Aqui eu tenho duas imagens clássicas, né, que nós vamos utilizar para conseguir chegar a um breve diagnóstico do gênero. Muita gente costuma falar muito da região pélvica, né, da área pélvica. Eu queria perguntar para vocês, e aí eu espero que vocês ponham uma resposta, qual é a diferença da área pélvica masculina para a feminina, se eu quiser dar um diagnóstico aí de homem ou mulher? Pode habilitar o microfone e falar. O professor também pode, né? Diferente do Luiz. E aí? Ninguém? Qual a diferença? Vou mudar a pergunta. Vou usar o termo mais chulo. Qual a diferença da bacia masculina para a bacia feminina? Professor, no bate-papo estão respondendo aqui. A Sara Oliveira falou que a pelve feminina é mais larga. A Aline Souza, a mulher tem uma pelve maior e mais arredondada. Vamos lá, né? Todo mundo acaba falando isso, Sidney, mas se nós formos pegar a parte da imagem mesmo, radiológica, e estudarmos antropologicamente, nós vamos conseguir ver que vai muito além disso.
tá bom? Então, se nós formos, por exemplo, estudar a pelve masculina, eu sei que os ossos que formam, volta aí, Lu, os ossos que formam a pelve masculina, eles são mais profundos, tá, do que os ossos que formam a pelve feminina. Outra diferença, se nós observarmos o formato da região pélvica masculina, ele vai ser menor e vai ter um formato de coração. Algumas pessoas dizem que tem um formato de coração. Tá? Já a pelve feminina, ela é mais ovalada, ela acaba sendo um pouquinho maior e mais oval. Outra diferença, o forame obturado, tá? Ele, na parte masculina, na pelve masculina, ele é arredondado. E na pelve feminina, ele é oval. Então, também tem essa diferença, porque muita gente fala, e se o osso chegar fragmentado, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou visualizar? Então, tem vários pontos onde a gente consegue estudar, tá? Outra coisa, o ângulo púbico. O ângulo púbico, galera, essa parte aqui próxima ao forame, tá? Por onde vai sair o bebê. Tá? Então, tem esse ângulozinho aí. Para homem, ele é menor que 90 graus. Tá? Então, se nós formos medir essa angulação, e quem faz isso é o profissional de radiologia, tá bom? Então, esqueçam a parte antropológica lá, que ele vai te dar a pelve e vai falar para você, me diga aí se é homem ou se é mulher. Então, a gente tem que estar ciente disso aí. Tá? O ângulo ele é menor que 90 graus. Já na mulher, o ângulo é maior que 90 graus. Por quê? Devido à passagem do bebê. Então, eu preciso de uma angulação maior. Certo? Então, tem essa questão. Outro ponto, a região do cóccix. O cóccix masculino, ele é menos curvado para frente. Já o cóccix feminino, ele é muito mais curvado para frente. Então, eu consigo ter também essa observação. Já na parte do sacro, o sacro masculino ele é um pouco mais comprido e estreito. E o sacro feminino ele é um pouquinho mais curto e mais largo. Então, se nós fizermos todos esses estudos aqui da região pélvica, aí a gente já consegue, basicamente, dar um diagnóstico ali prévio, né? Se é homem ou se é mulher, dar esse gênero. Muita gente vai só nessa questão, a pelve feminina é mais arredondada. Não, porque também vai muito da estatura. Nós temos que estudar todos esses pontos que eu falei para vocês, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Não posso simplesmente informar que é homem ou é mulher devido ao formato, simples formato da pelve, tá bom? Outro ponto, essa segunda imagem aqui, nós vemos os arcos zigomáticos. Para arco zigomático, a gente vai trabalhar com mensuração, tá bom? Então, se eu não tenho a região pélvica e só foi encontrada a região de face e eu tenho esses arcos zigomáticos, alguns estudos de mensuração dizem que se ele for maior que 10,5, 55 milímetros, ele vai ser um arco zigomático masculino. E se ele tiver de 10,50 milímetros para menos, é um arco zigomático feminino. Então, nós fazemos a imagem e o software, graças a Deus, hoje já tem os softwares. Antigamente usava equipamento que eu não sei nem o nome, parece um espessômetro. O pessoal usa na mecânica para medir a mensuração óssea. Então, hoje o software já consegue dar para a gente, tá, quantos milímetros tem essa estrutura, e eu consigo ali, com alguns cliques, informar para o perito que está sendo responsável pela necrópsia, não, pela investigação do caso, se é homem ou se é mulher. Tá? Então, aqui basicamente identifiquei o gênero. Passa aí, Lu, para mim, por favor. Professor, tem uma pergunta aqui. É um paquímetro do Paulo Fernando. Um paquímetro, isso mesmo. Parece um espessômetro que a gente coloca lá para fazer a medição. Mas é um paquímetro mesmo que nós colocamos para poder fazer... na verdade, hoje mais não, né? O software. Mas antigamente utilizava assim o paquímetro. Bom, então já tenho aqui no meu caso, né? Sei que é da espécie humana e vamos supor que seja homem, né? Foi diagnosticado ali homem. Mas qual a idade aproximada? Se eu tenho ali basicamente 3 vítimas, né? Eu tenho que saber mais ou menos a idade
para que eu possa chegar ali para fechar um caso. Então, eu vou fazer o exame clássico de idade óssea. Vamos supor que eu já tenha toda a alçada, tá? Então, vou fazer um exame de idade óssea. Aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Se eu faço um exame de idade óssea das mãos, eu vou ver logo, né, essas placas epifisárias, que são placas de crescimento, que parecem fraturas aqui na região de punho, ossículos da mão, as falanges aqui. Tá? Muita gente confunde muito isso com fratura, mas não é. Se for até os 18 anos, para a perícia, eu consigo ver legal, com a imagem das mãos, tá bom? A partir dos 18, 20, até 25 anos ali, eu preciso fazer uma imagem de crânio, tá? Para que eu possa chegar a uma idade aproximada da vítima, porque eu preciso ver, tá, a calcificação dessas suturas do crânio. Então, parte para o crânio. Se eu tenho essa imagem das mãos, eu observo que essas placas epifisárias, elas ainda não estão todas fundidas, ali eu vou ter um possível caso de ser um menor de idade, tá? De ter ali pela faixa dos 18 anos, a gente vai fazer exames comparativos para que eu possa diagnosticar. Então, aqui com a idade óssea, o técnico em radiologia, ele vai conseguir ajudar nesse ponto aí. Pode passar a imagem, por favor. Quem for tendo dúvida, pode perguntar. Bom, a gente sempre vai falar para diagnosticar um caso, de ante-mortem e de pós-mortem. Tá? Então, gravem esses dois nomes. A antropologia forense e a radiologia forense, a gente sempre vai trabalhar com essa questão. Ante-mortem, tudo que aconteceu antes da morte da vítima. E pós-mortem, todos os achados encontrados ali pelos pesquisadores, pelos peritos, tá bom? Então, aqui a gente vai ter 3 imagens, A, B e C, para que a gente possa fazer um comparativo. Vamos supor que a vítima A, ela sofreu um acidente de moto, que é o mais comum hoje, e teve uma fratura aí de húmero, certo? E aí colocou os parafusos, fez a cirurgia, colocou os parafusos, e depois de um tempo foi feita a retirada. Observem na segunda imagem, né, que tem a lesão, na parte B. E aí na imagem C aqui, nós vamos ter a calcificação dessa imagem. E aí vamos ter um calo ósseo. Beleza. Eu só encontrei um lado da vítima. E foi exatamente esse lado esquerdo aí, onde teve a fratura. Que maravilha, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou chegar para a suposta família daquela vítima e vou perguntar, antes da morte, antemortem desse paciente, dessa suposta vítima, ele sofreu algum acidente? Ele tem algum exame de imagem? Ele tem algum laudo médico? Tem sim. E aí vai se pegar essas imagens que foram feitas antemortem e vamos fazer uma mesma imagem pós-mortem da ossada. E vamos fazer um comparativo desse calo ósseo, tá? Então, vou pegar essas imagens e vou compará-las, porque possa ser que esses ossos estejam misturados, tá? Foram encontrados várias vítimas, esses ossos estejam misturados, e através desse calo ósseo, eu posso informar de qual ossada ele é membro, tá? Então, para a perícia, esses achados, esses estudos antemortem são muito importantes. Então, aí, né, quem está vivo, guardem seus exames de imagem, para se futuramente desaparecer e for encontrada só a ossada, facilitar o trabalho da perícia, pelo amor de Deus, tá? Passa a imagem aí, Luiz, por favor. Não, você foi e voltou. Aí. Bom, aí outro caso, bem parecido, tá? Aí foi feita uma cirurgia de ligamento cruzado, tá? Aí deixou os pinos de fixação para fixar exatamente o ligamento. O ligamento cruzado é aquele ligamento que na parte posterior, né? Que vai ligar ali a parte do fêmur, a região de tibia e fíbula, tá? Então, foi feito ali o exame, vamos supor que era tipo o Luiz aí, né, tirado de futebol,
e aí teve um problema no ligamento cruzado e fez uma cirurgia. A família vai informar a mesma coisa, olha, ele fez uma cirurgia, tá? Em região de joelho, e possa ser que ali a perícia encontre algo para informar. É feito o exame radiográfico, tá bom, da região, e através desses pontos de fixação, a gente consegue informar se é aquela mesma vítima ou não. Então, vocês podem observar que o técnico em radiologia, o auxiliar que esteja ali junto com os peritos, ele tem uma importância muito grande para a perícia, porque sem essas imagens, basicamente, vai ter que partir para o DNA. E é caro, e o Estado não gosta de gastar, tá bom? Então, quanto mais nós pudermos fazer imagens e fazer a montagem, é interessante. Aqui no ML era bem legal, o Luiz teve a oportunidade de ir lá algumas vezes comigo, que às vezes eu passava, né, a parte antropológica no primeiro andar. E eu ficava muito na clínica médica, que eu fazia a supervisão e a coordenação do setor, então não podia sair muito, né? Às vezes eu subia para a antropologia e descia com a cabeça dentro do saco. Então passava, eu não fazia as imagens, costumava não fazer as imagens na antropologia, porque já adiantava, e lá na sala tinha um aparelho móvel, então eu conseguia fazer nesse aparelho. Então passava lá pela clínica médica com a cabeça dentro do saco, a galera ficava com aquela cara de susto, e às vezes são as peças anatômicas. E aí o pessoal vai só com a cabeça, esse aqui perdeu a cabeça, a gente precisa radiografar para saber o que é que tem. Ou então perdeu algum membro. Então é bem interessante para quem se interessa pela área forense, dar um pouquinho de antropologia, porque como eu estava falando para vocês, não é apenas radiologia, a gente vai ter que saber um pouquinho de medicina legal, a gente vai ter que saber um pouquinho de antropologia forense, a gente vai ter que saber muito de anatomia, porque precisa sim montar esses quebra-cabeças. Passa aí, Lu, para a minha imagem. Vamos lá, uma das partes que eu mais gosto. Aí eu ainda botei, tá? Antemortem e pós-mortem. Galera, foi até dito numa live, acho que foi ontem, se eu não me engano, sobre radiologia odontológica. Eu tenho certeza que todo técnico em radiologia, ele deve saber radiologia odontológica. Ah, mas o dentista que faz? É o auxiliar de odontologia que faz. É fulaninho que faz. Beleza, várias pessoas podem fazer. Chile, mas quem é habilitado por lei é você, tá? Deixa então, eu te perguntar, a partir do momento que tem uma vaga ali para trabalhar com radiologia odontológica, a vaga cai em seu colo e você não está apto, infelizmente você vai ficar desempregado e vai aí sair botando a culpa no mundo inteiro por estar desempregado, tá bom? Ele é um trailer. Mas a radiologia odontológica é muito importante para nós nesse momento aqui. Os estudos de arcada dentária são os estudos mais realizados hoje pela antropologia para trazer ali uma resolução do caso. Então vão ser feitos vários estudos dessas arcadas, e quem tem ali, né, o médico, né, tem o dentista forense, porém essas imagens quem faz somos nós, técnicos em radiologia. O técnico, o dentista apenas manda para nós, lá para a sala do raio-x, a solicitação do exame. Tá? Ou então ele bate na porta e fala, tem uma arcada dentária lá em cima, eu quero que você radiografe para mim, toda. Tá? Então, tem que se fazer. Aqui na Bahia nós temos um raio-x panorâmico, porém ele não é utilizado porque foi montado errado. Então o coleguinha saiu lá em São Paulo, veio para cá, montou errado e foi embora, deixou. Então, como no estado tudo fica do jeito que está, infelizmente ele continua. E nós temos que utilizar as técnicas convencionais. Se vocês observarem essa imagem pós-morte, nós temos aqui, né? A arcada superior, que a gente consegue ver aqui, né, os palatos, e a arcada inferior. Observem que na arcada superior eu tenho todas as unidades dentárias. Elas estão ali completas. Né? Porém, tem alguns pontos de obturação. E aqui já é um ponto a ser observado. Na arcada inferior, eu estou ali, está ali faltando, né, algumas unidades dentárias. E tem uma unidade ali um pouco frouxa. E vai se fazer o exame de imagem. Tá? Qual é a técnica de imagem que nós vamos utilizar aqui?
A gente utiliza a técnica chamada técnica periapical, tá bom? Que é quando nós colocamos... Ixi, Deixa eu tentar bagaceiro. explicar para vocês como é que funciona, que eu não botei essa imagem, não. Tem um aparelho, aí tem um cone de extensão desse aparelho. Na ponta desse aparelho coloca-se um suporte, tá, com a haste, e na ponta dessa haste coloca-se o filme odontológico. Nos pacientes vivos, nós pedimos para que o paciente ele morda, tá bom? E aí a gente vai conseguir angular para ter essa imagem. Não confunda com a técnica de Bitwinger, que é uma outra técnica. Na parte forense, na parte de antropologia, nós vamos trabalhar com a técnica periapical, porque se for um corpo, um exemplo, uma múmia, já está ali com a mandíbula enrijecida, tá? A TM ali está bem enrijecida. Vai facilitar para mim, porque eu não posso falar para o cadáver morder, ele vai morder, né? Não existe isso, estaria louco dentro da sala. Então, por ter essa rigidez mandibular, eu consigo abrir um pouco essa boca, posicionar a haste ali dentro, soltar para que se feche e executar a imagem, tá bom? Então, eu vou fazer um comparativo depois com essas obturações, tá? E com essas unidades dentárias que estão faltando ali. Então, basicamente, eu consigo ter um bom diagnóstico através desses exames odontológicos. Sempre falo, fez exame odontológico, guarda para que se possa futuramente fazer ali qualquer tipo de análise. Algumas pessoas levam uma brincadeira, mas eu sempre vou trazer para a realidade de vocês. Na verdade, para mim, é a realidade. Há um tempo atrás, meu primo faleceu, tá? E foi para o IML já em estado de decomposição avançada, tá? E nós não conseguíamos, não estava sem documento, então estava como ignorado, o corpo ignorado. E aí utiliza-se sinais específicos, né, para que se possa chegar ali a uma causa. Na verdade, chegar a um denominador comum para saber quem é aquela vítima. E nós conseguimos ver através da arcada e um sinal de tatuagem que ele tinha, chegar ali a quem era a vítima. Daniela começou a apresentar alguma coisa aí. Apresenta ele novamente para mim, por favor. Tá normal, mestre. Apresentar a tela que saiu. Tá normal, tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Como é que apresenta a tela que saiu aqui, que eu não sei? Para mim saiu aqui. Pronto, voltou. Bom, aqui é a parte mais legal que eu acho, tá? Se vocês observarem, eu tenho um seio frontal, tá bom? E temos uma região... Luiz. Peraí. E temos essa região... Oi? Peraí que você não tá aparecendo pra galera? Não, tinha saído para mim aqui, mas já tá. Ah, meu, isso é Pra uma mim aqui não tá não, viu? Isso é uma benção, Danilton. Esse assistente, meu Deus do céu. Você é uma benção, viu? Compartilha de novo aí, Luiz. Peraí, que agora deu uma... Professor, enquanto isso, tem uma pergunta aqui, ó, da Simone Machado. Pode fazer a pergunta. Em caso de pessoas que mexem no corpo, exemplo, homem que tira a costela para ficar com a cintura fina, toma hormônio para ser mulher, nesse caso atrapalha de saber se é homem ou mulher, acho que na hora da perícia, né? Perícia? Vai atrapalhar na hora da contagem, né? A gente sempre vai achar que tá faltando algum osso, tá bom? Mas não atrapalha para ver o gênero, não. Porque a gente sabe que a densidade... Para mim a imagem voltou. Aqui também voltou. A gente sabe que a densidade óssea masculina ela é maior do que a densidade óssea feminina. E tem uma pequena diferença também na área de crânio. O osso do crânio feminino, ele é mais denso, ele é mais grosso do que o osso do crânio masculino. Acho que é por isso que dizem que mulher tem a cabeça dura, né? Provavelmente. O osso do crânio é bem mais denso, é bem mais grosso do que o crânio masculino, tá? Então, a gente consegue ter também essa ideia aí. Tem mais alguma pergunta? Não, beleza, segue o barco. Pronto, vamos lá. Essa imagem dos seios frontais, a gente costuma dizer
o alçado ela não tem impressão digital, tá bom? Então não consigo ter ali um exame papiloscópico do cadáver. Infelizmente eu não tenho as digitais. Mas nos seios frontais, ele me dá essas ranhuras, tá? Ele me dá esse desenho, onde ele também é único. Então ele também serve como uma impressão digital do cadáver. Então a gente volta àquele ponto lá de antemortem e pós-mortem. E a vítima, antes de morrer, ela fez uma imagem, ela fez um exame de face. Onde eu pude ver esses seios frontais, e a família entrega para o Instituto Médico Legal essa imagem, é feito um exame comparativo, tá, desses seios frontais. E aí ele vai suprir esse exame de papiloscopia. O exame de papiloscopia é o exame que se colhe as digitais da vítima, tá? Então eu consigo fazer aqui também a identificação cadavérica através desses seios frontais. Isso aqui é único. Pode ser irmão gêmeo, isso aqui vai ser diferente, tá? Então a gente consegue fazer ali uma marcação, onde eu vou conseguir ver todas essas ranhuras desse seio frontal e vou fazer a identificação da vítima, ok? Então, é muito importante também que a gente tenha um olho bom para conseguir ver essas ranhuras e apresentar para o perito médico, o radiologista, para que ele possa laudar essa imagem, informando que esses seios frontais eles têm o mesmo formato, ok? Passa aí, Luiz, para mim. Vamos chegando ao final. Professor, chegando mais uma pergunta aqui, ó, do Paulo Soares. Na antropologia, qual o processo para diagnosticar a quantidade de tempo do óbito do cadáver, no caso? Bom, essa quantidade de tempo é bem legal, boa pergunta, excelente. A gente costuma fazer com as miíases. O que é miíase? Morotó, tá? Sabe que a vítima veio a óbito, dentro de algum tempo começam a aparecer as larvas, começam a ter ali essas miíases. Essas miíases, a depender do tamanho dela, ela tem fases de crescimento, e aí, juntamente com a galera da biologia, eu consigo dar o tempo de morte dessa vítima. Então, colhe-se as miíases, é interessante até. Muitas vezes o técnico em radiologia ele chega para fazer as imagens e o perito médico ele já fala logo, está em reposição, tá? Ele colhe para mim essas miíases e aí nós vamos pegar as menores e as maiores. Vamos fazer uma linha evolutiva dessa miíase. Através dessa linha evolutiva... Não tá melado, não. Só tirei porque você tá falando. Não tá melado o short. Ei, Luiz, fecha seu microfone aí, para de gritar com o Luiz da Via. Não, a benção. Aí a gente consegue dar, Paulo, o tempo de morte. E aquela imagem que estava lá é uma mensagem que eu sempre deixo, tá, para vocês. Volta aí, Luiz. Foi mal. A nossa mensagem final, porque é bem interessante para nós que trabalhamos, né, nessa área forense, nós trabalhamos diretamente com a morte. A maioria trabalha ali, né, em setores de emergência, de urgência, estão vendo a vítima ainda ali viva, né, o cliente. Mas para nós que trabalhamos constantemente com óbitos, a gente deve trazer em nós um senso crítico e um senso de responsabilidade muito grande, porque é o sofrimento da família, é o sofrimento de alguém. Então, para isso, é necessário que eu tenha um pouquinho dessa oração dentro de mim para guiar ali o nosso trabalho, tá? Que ela diz o seguinte: ao curvar-te com a lâmina rígida do teu bispuri sobre o cadáver desconhecido, lembra-te, este corpo nasceu do amor de duas almas, embalado pela fé e esperança daquele que em seu seio o agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens, por certo amou e foi amado, e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele se tivesse derramado a lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece, seu nome só Deus sabe. Mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade, que por ele passou indiferente. Então, gente, por mais que esteja ali em sua frente uma ossada, um cadáver, alguém que você não conhece, trate com respeito, porque pode ter sido, é marginal, beleza, é marginal.
Ah, estuprador, beleza, estuprador. A gente sabe que são alguns crimes hediondos aí, mas nós somos profissionais. E como profissionais, nós devemos agradecer o tempo inteiro aquelas pessoas que nos ajudam em crescimento. E o cadáver, eles nos ajudam em crescimento. Eu costumo dizer que o pouco que eu sei de anatomia hoje, eu agradeço aos cadáveres, que me deram a oportunidade de secá-los, de abri-los, de estudá-los como técnico em radiologia, tá bom? Então, guardem essa mensagem em vocês, respeitem os pacientes de vocês, estando vivos, estando mortos, para que a gente possa ser um profissional um pouquinho melhor dentro desse campo que é tão cruel, que é o campo da radiologia, tá bom? Então, queria deixar meu muito obrigado a vocês. Caso tenham dúvidas, podem me perguntar no Instagram, no WhatsApp, respondo qualquer coisa sobre forense, sobre radiologia que vocês quiserem, e vai ser sempre um prazer participar desses eventos, para que vocês possam crescer um pouquinho, tá bom? Muito obrigado a todos, um excelente dia. Valeu, Luiz! Tamo junto, irmão. Professor, o Paulo ainda está na dúvida, ele vai abrir o microfone.